No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho ampara Gerluce e Joeli, no momento em que o desespero ameaça tomar conta de vez da situação. Ao ver a jovem fragilizada, ele a segura pelos ombros, pede calma e garante que ninguém ficará sozinho naquela guerra. Joeli, ainda abalada, tenta explicar tudo o que aconteceu, enquanto Gerluce chora ao imaginar o que Samira pode ser capaz de fazer. Paulinho, firme, promete que irá até as últimas consequências para proteger a família. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Raul está determinado a ir atrás de Samira e desfazer o acordo. Ele não suporta a ideia de ter sido manipulado, e muito menos de ter colocado a própria filha em risco por acreditar em uma promessa vazia. Consumido pela culpa, ele decide confrontá-la pessoalmente. Raul não aceita o dinheiro de Samira e avisa que não desistirá da filha. Diante da mala cheia de notas, ele empurra o valor de volta e declara que sua filha não está à venda. A tensão cresce quando Samira tenta manter a postura fria, insinuando que ele não faz ideia do poder que ela tem nas mãos. Xênica escuta a conversa entre Raul e Samira sem ser percebida. Escondida atrás de uma porta entreaberta, ela grava cada palavra no celular, percebendo que aquela discussão pode virar o jogo. Seus olhos brilham ao notar o desespero de Samira diante da recusa inesperada. Raul avisa que denunciará Samira e que está disposto a expor todos os crimes dela, custe o que custar. A ameaça deixa o clima ainda mais pesado, e Samira, pela primeira vez, demonstra insegurança ao perceber que pode estar prestes a perder o controle da situação. A obsessão de Casper pela estátua das Três Graças fará com que ele ultrapasse limites que, até então, pareciam intransponíveis até mesmo para alguém tão ambicioso quanto ele. O galerista, conhecido por sua postura sofisticada e olhar clínico para obras raras, deixará cair a máscara de profissional refinado para revelar um homem movido por desejo, cobiça e uma necessidade quase doentia de posse. Para colocar as mãos na valiosa escultura, ele decidirá se aliar a Bagdá, um dos nomes mais temidos da região da Chacrinha, propondo uma troca arriscada que poderá desencadear consequências imprevisíveis. Na trama, Casper ficará profundamente abalado desde o momento em que descobrir que a cobiçada e valiosíssima escultura está escondida no ferro velho de Joaquim. A informação cairá como uma bomba em sua rotina controlada. Incapaz de conter a ansiedade, ele irá pessoalmente até o local, às escondidas, observando cada detalhe do ambiente e registrando a peça em fotografias discretas, como quem teme que a obra desapareça a qualquer instante. O brilho da estátua sob a luz precária do galpão reforçará ainda mais sua determinação. A partir daí, o dono da galeria começará a traçar um plano meticuloso. Ele compreenderá que, sozinho, dificilmente conseguirá retirar a escultura dali sem levantar suspeitas. Joaquim e Misael já demonstraram apego ao objeto, mesmo sem conhecerem seu real valor artístico e financeiro. Casper, então, perceberá que precisará de alguém com poder de intimidação e influência na comunidade. É nesse momento que o nome de Bagdá surgirá como peça-chave. Bagdá vira trunfo de Casper. Em cenas que irão ao ar a partir da próxima semana na novela das 9 da Globo, Casper se aproximará estrategicamente de Bagdá. O galerista descobrirá um lado até então pouco conhecido do criminoso: sua sensibilidade artística. Longe da postura implacável que exibe nas ruas, Bagdá revelará o sonho antigo de expor seus quadros em uma galeria renomada e ser reconhecido não como líder do tráfico, mas como artista. Essa vulnerabilidade despertará o interesse de Casper, que enxergará ali a brecha perfeita para manipular a situação a seu favor. Ciente de que não pode se aproximar diretamente demais sem levantar suspeitas, Casper recorrerá a Stephanie,
personagem que transita com desenvoltura entre mundos distintos. Ele confiará a ela todos os detalhes do que deseja: a exposição para Bagdá, a promessa de reconhecimento, o vernissage com convidados influentes, críticas especializadas e a possibilidade de inseri-lo no circuito artístico. Em troca, pedirá apenas um favor, que, na prática, se revelará um golpe cuidadosamente arquitetado para retirar a estátua do ferro velho. Stephanie levará a mensagem até Bagdá com cautela. Ao ouvir a proposta, o líder do tráfico ficará dividido entre a desconfiança e o fascínio. A chance de ver suas telas penduradas em paredes brancas, iluminadas por spots direcionados e admiradas por colecionadores importantes, tocará profundamente seu orgulho. Ele sempre acreditou ter talento, mas jamais imaginou que alguém como Casper pudesse legitimar seu trabalho. Ainda assim, saber que há uma condição por trás da oferta o deixará atento. Quando Stephanie revelar que o galerista deseja a localização exata da estátua e ajuda para tirá-la das mãos de Joaquim e Misael, o clima mudará. Bagdá perceberá que se trata de algo grande. A escultura, até então vista apenas como um objeto antigo, passará a ganhar contornos de tesouro disputado. Movido pelo sonho de se tornar artista reconhecido e pela oportunidade de expandir sua influência para além da chacrinha, ele acabará aceitando a proposta. Nos capítulos seguintes, Bagdá colocará seu plano em ação. Após receber todas as informações necessárias, ele decidirá confrontar Joaquim e Misael diretamente. A abordagem será tensa, carregada de ameaças veladas e olhares intimidadores. O simples fato de Bagdá mencionar a estátua das Três Graças fará com que a dupla perceba que o segredo foi descoberto. O desespero tomará conta deles imediatamente. Joaquim e Misael, acuados, sentirão o peso da situação. Até então, acreditavam que estavam protegidos por manterem a escultura em segredo. Agora, diante da pressão de um dos homens mais perigosos da região, perceberão que podem perder muito mais do que um objeto de valor. Temendo represálias, correrão para alertar os colegas justiceiros, grupo que já demonstrou estar disposto a enfrentar ameaças externas para defender seus interesses. Nos próximos capítulos, eles revelarão a Gerluce, Sophie, Viviane e Júnior, que Bagdá já sabe sobre a estátua. A notícia cairá como um balde de água fria. O clima de apreensão se espalhará rapidamente entre todos. Cada um começará a imaginar possíveis cenários, desde um roubo silencioso até um confronto aberto, que poderá colocar vidas em risco. A tensão aumentará à medida que percebem que não estão lidando apenas com um criminoso, mas com alguém que agora tem o apoio indireto de um homem influente do mundo das artes. Enquanto isso, Casper acompanhará tudo à distância, mantendo a postura fria e calculista. Em sua galeria, ele continuará organizando exposições e atendendo clientes importantes, como se nada estivesse acontecendo. No entanto, em seus pensamentos, a única imagem recorrente será a da estátua finalmente instalada em um pedestal nobre, cercada por olhares admirados e cifras altíssimas sendo negociadas. O plano, porém, começará a apresentar rachaduras. Bagdá, embora tenha aceitado a proposta, não deixará de perceber que pode estar sendo usado. A promessa de exposição será suficiente para mantê-lo fiel ao acordo? Ou ele enxergará na estátua uma oportunidade ainda maior de lucro? Stephanie, por sua vez, começará a sentir o peso de estar no meio de uma aliança tão perigosa. Qualquer passo em falso poderá custar caro. Nos capítulos que se aproximam, as alianças serão testadas, segredos ameaçarão vir à tona e a cobiça de Casper poderá desencadear uma sequência de eventos fora de seu controle. A disputa pela estátua das Três Graças deixará de ser apenas uma questão de arte e passará a envolver poder, sobrevivência e traição.
Cada movimento será calculado, cada silêncio carregado de significado. E o destino da escultura se tornará o centro de uma guerra silenciosa que promete estremecer a todos envolvidos. A escalada de tensão se intensificará quando rumores começarem a circular pela chacrinha. A simples menção de que a estátua pode valer uma fortuna mudará completamente a percepção de todos sobre o objeto esquecido no ferro velho. O que antes era apenas uma peça antiga, empoeirada entre sucatas e peças automotivas, passará a representar poder, dinheiro e, sobretudo, risco. Gerluce será a primeira a perceber que a situação saiu do controle. Sempre estratégica, ela reunirá o grupo para traçar uma linha de ação. Viviane defenderá que a escultura seja retirada imediatamente do local e escondida em outro ponto, longe dos olhares de Bagdá. Já Júnior questionará se a melhor alternativa não seria negociar diretamente, evitando um confronto que pode trazer consequências irreversíveis para todos. O debate será marcado por divergências e inseguranças, evidenciando que ninguém está preparado para enfrentar uma disputa desse porte. Enquanto isso, Bagdá intensificará sua pressão. Ele voltará ao ferro velho sob o pretexto de resolver pendências, mas deixará claro que sabe exatamente o que está procurando. O clima ficará sufocante. Joaquim tentará ganhar tempo, alegando desconhecer o valor da peça e insinuando que ela pode ter sido vendida. Misael, nervoso, quase comprometerá a farsa, aumentando ainda mais a desconfiança do criminoso. Paralelamente, na galeria, Casper começará a organizar discretamente a suposta exposição de Bagdá. Ele encomendará convites, sondará críticos de arte e selecionará o espaço onde os quadros do traficante seriam exibidos. No entanto, sua postura será puramente estratégica. Para ele, tudo não passará de uma etapa intermediária para atingir o verdadeiro objetivo: a posse definitiva da estátua das Três Graças. Nos capítulos seguintes, Stefani começará a perceber que está lidando com forças que não controla. Ao transitar entre o mundo elegante da galeria e a realidade crua da comunidade, ela sentirá o peso das escolhas que ajudou a colocar em movimento. A cada novo desdobramento, ficará mais claro que a troca proposta por Casper não envolve apenas uma obra de arte, mas uma cadeia de eventos que pode desestabilizar relações antigas e provocar rupturas profundas. A tensão atingirá outro nível quando o grupo decidir agir antes que Bagdá avance. Um plano será traçado para retirar a estátua do ferro velho durante a madrugada, aproveitando um momento de menor circulação na região. A operação exigirá silêncio absoluto e coordenação precisa. No entanto, o nervosismo poderá colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, Bagdá começará a desconfiar de que estão tentando enganá-lo. Seus informantes relatarão movimentações estranhas próximas ao ferro velho, o que o fará antecipar seus próprios passos. Ele decidirá agir mais rápido do que o previsto, determinado a não sair prejudicado nessa negociação. Casper, por sua vez, será surpreendido por uma informação inesperada. A história da estátua poderá chamar a atenção de pessoas ainda mais poderosas, interessadas no valor histórico e financeiro da peça. O galerista perceberá que o jogo ficou maior do que imaginava. O que começou como uma manobra silenciosa poderá se transformar em uma disputa aberta, envolvendo novos interessados. No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho chega transtornado e diz a Gerluce que roubaram a filha de Joely. A notícia cai como uma bomba e o desespero toma conta da mocinha, que sente um aperto no peito ao imaginar o sofrimento da jovem mãe. Ele conta que Joely foi encontrada em estado de choque, repetindo que só virou as costas por alguns segundos antes de perceber que o bebê havia sumido.
Gerluce se recusa a acreditar que isso seja obra do acaso e afirma que há algo muito maior por trás do crime. Ela lembra das ameaças recentes e começa a ligar os pontos, convencida de que a criança pode ter sido vendida. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério, tomado pela indignação, promete a Raul que encontrará a neta custe o que custar. O empresário garante que já acionou contatos e que não descansará enquanto não descobrir quem está por trás do sequestro. Raul, devastado, cobra respostas e diz que não suportará perder mais alguém da família. Rogério, com um olhar firme, afirma que essa guerra está só começando e que os culpados pagarão caro. Lígia, em meio ao caos, fica surpresa com o apoio de Joaquim. Sempre desconfiada das intenções dele, ela se espanta ao vê-lo oferecendo ajuda para procurar pistas e mobilizar conhecidos. Joaquim revela que também tem suas suspeitas e que o sumiço da criança pode estar ligado a gente poderosa. A aliança inesperada mexe com Lígia, que passa a enxergá-lo sob outra luz. Enquanto isso, Samira garante a Arminda e Ferete que o casal que comprou a criança deixará o país antes que qualquer investigação avance. Ela afirma que os documentos já estão prontos e que ninguém conseguirá rastrear o destino do bebê. Arminda observa em silêncio, desconfiada, enquanto Ferete exige resultados rápidos. A tensão cresce e a corrida contra o tempo promete virar o jogo nos próximos capítulos. Uma reviravolta inesperada promete transformar completamente o destino de Bagdá. Conhecido por sua liderança firme na chacrinha e pelo envolvimento direto no tráfico, ele começará a trilhar um caminho surpreendente após a morte de Jorginho. O baque será profundo. Mais do que um aliado, Jorginho era a figura paterna que lhe restava. O único capaz de aconselhá-lo sem medo e de confrontá-lo quando necessário. Abalado pelo luto e tomado por um sentimento de vazio, Bagdá passará dias isolado, recusando-se a atender aos próprios comparsas. A ausência de Jorginho ecoará como um alerta doloroso. As últimas palavras do homem, pedindo que ele abandonasse o crime enquanto ainda havia tempo, ganharão um novo peso. Será nesse momento de fragilidade que Bagdá começará a questionar o legado que deseja deixar. O traficante, acostumado a resolver tudo com frieza e estratégia, se verá confrontado por uma inquietação inédita. Pela primeira vez, o poder não parecerá suficiente. O dinheiro não trará conforto, e o respeito conquistado pelo medo começará a soar vazio. Em silêncio, ele decidirá que precisa mudar. Determinando-se a honrar a memória de Jorginho, Bagdá anunciará a alguns membros da chacrinha que pretende se afastar dos negócios ilícitos. A notícia cairá como uma bomba. Muitos duvidarão. Outros temerão perder privilégios. Mas ele estará decidido. Ainda que não saiba exatamente como, Bagdá começará a buscar uma alternativa honesta para sobreviver. É nesse contexto que um dom até então desconhecido virá à tona. Durante uma madrugada insones, remexendo em objetos antigos no galpão que servia de esconderijo, Bagdá encontrará ferramentas enferrujadas e pedaços de metal descartados. Movido por impulso, talvez pela necessidade de ocupar a mente, ele começará a moldar, cortar e unir fragmentos. O que surgirá diante de seus olhos o surpreenderá. Sem perceber, Bagdá revelará um talento artístico fora do comum. O ferro retorcido ganhará forma delicada em suas mãos. Curvas harmoniosas surgirão onde antes havia sucata. Inspirado por uma imagem que não lhe sai da cabeça, a clássica escultura das Três Graças, ele criará uma releitura intensa, marcada por traços brutos e expressivos. A peça carregará dor, memória e transformação.
A descoberta o deixará inquieto. Será possível recomeçar por meio da arte? Será que aquele talento pode representar uma saída real do mundo do crime? Antes que tenha tempo de organizar seus pensamentos, Bagdá decidirá compartilhar sua mudança com Lucélia. A jovem, que sempre transitou entre manipulação e ambição, perceberá rapidamente que algo está diferente. Ele falará sobre abandonar a chacrinha, sobre tentar viver de forma honesta, sobre construir algo que não precise ser escondido. Lucélia reagirá com um misto de incredulidade e medo. Para ela, a mudança de Bagdá representa uma ameaça direta. Sem o traficante, perderá proteção e influência. Tentará dissuadi-lo, insinuando que o passado não pode ser apagado tão facilmente. Dirá que o mundo não perdoa quem decide virar santo de uma hora para outra. Durante a discussão, pressionada e tentando manter controle sobre a situação, Lucélia deixará escapar um segredo devastador. Em um momento de frieza quase orgulhosa, confessará que matou os próprios pais. O crime, segundo ela, foi parte de um plano meticuloso para se infiltrar na família de Casper e João Rubens e, assim, garantir acesso à fortuna dos tios. A revelação cairá como um golpe em Bagdá. Ele ficará paralisado. Mesmo tendo cometido inúmeros delitos, jamais imaginou que Lucélia fosse capaz de tamanha crueldade. O horror em seu olhar deixará claro que algo dentro dele já não aceita mais aquele tipo de lógica. A partir dali, a ruptura será inevitável. Bagdá dirá, com firmeza inédita, que não pode continuar ao lado dela. Declarará que está tentando mudar e que não há espaço para alguém que encara a morte como estratégia. Lucélia, acostumada a manipular e vencer, será expulsa da casa dele sob olhares incrédulos dos aliados. Humilhada e tomada por rancor, ela jurará vingança. A rejeição atingirá seu orgulho de forma brutal. Pouco tempo depois, procurará Vandilson, que também guarda ressentimentos contra Bagdá. Unidos pelo desejo de revanche, os dois começarão a arquitetar um plano silencioso para derrubá-lo, seja desmoralizando sua nova imagem, seja arrastando-o de volta ao submundo. Enquanto isso, Bagdá seguirá dividido entre culpa e esperança. Ele passará a dedicar horas ao trabalho com metal, aprimorando técnicas, estudando referências e tentando compreender o próprio processo criativo. Cada peça concluída funcionará como uma catarse. A arte se tornará seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua redenção. Alguns capítulos adiante, o destino o colocará frente a frente com Casper. O encontro acontecerá quase por acaso, quando uma das esculturas chegar às mãos do galerista por intermédio de um conhecido em comum. Intrigado com a força expressiva da obra, Casper pedirá para conhecer o autor. O primeiro contato será tenso. Casper reconhecerá imediatamente o nome de Bagdá e sua ligação com a chacrinha. Ainda assim, não conseguirá ignorar o talento evidente nas peças. Durante a conversa, perceberá que há algo genuíno na transformação do ex-traficante. Encantado com as obras inspiradas na Estátua das Três Graças, Casper enxergará ali potencial comercial e artístico. Ele proporá uma exposição exclusiva, prometendo apresentar Bagdá a colecionadores influentes. Será a chance concreta de entrar no circuito das artes e reconstruir a própria imagem diante da sociedade. A proposta parecerá um sonho, uma porta se abrindo exatamente quando ele mais precisa acreditar na mudança. No entanto, o entusiasmo logo será substituído por desconfiança. Em troca da exposição, Casper fará uma exigência inesperada. Quer que Bagdá roube a estátua original das Três Graças, atualmente escondida no ferro velho de Joaquim. A peça, segundo o galerista, tem valor histórico e poderia consagrar a mostra como um acontecimento inesquecível.
O pedido soará como ironia cruel do destino. Para conquistar a chance de recomeçar, Bagdá precisará cometer justamente o tipo de crime que prometeu abandonar. O impasse o consumirá. Se recusar, poderá perder a oportunidade que tanto esperou. Se aceitar, trairá a memória de Jorginho e confirmará que nunca deixou de ser o que sempre foi. Enquanto pondera, pressões externas começarão a se intensificar. Vandilson e Lucélia, atentos aos movimentos dele, suspeitarão que algo grande está prestes a acontecer. Eles tentarão antecipar seus passos, espalhando boatos e provocando conflitos internos na chacrinha para enfraquecê-lo. Ao mesmo tempo, Joaquim começará a desconfiar do interesse repentino pela estátua escondida em seu ferro velho. O objeto, até então esquecido entre peças antigas, ganhará nova importância e se tornará peça central de uma disputa silenciosa. Nos próximos capítulos, Bagdá será visto caminhando sozinho pelas ruas do bairro, dividido entre passado e futuro. A cada nova escultura que conclui, mais acredita que pode mudar. Mas a sombra do crime insiste em persegui-lo, lembrando que escolhas têm consequências. O público acompanhará, então, o dilema que pode redefinir sua trajetória: ceder à tentação de um último golpe para garantir um novo começo, ou recusar a proposta e provar que sua transformação é real. Enquanto a decisão não vem, alianças se reorganizam, segredos ameaçam vir à tona e a tensão cresce em torno da estátua das Três Graças. Tudo indica que o caminho de Bagdá está longe de se tornar simples e que qualquer escolha poderá desencadear uma cadeia de eventos capazes de mudar o rumo de todos ao seu redor. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão vai atingir um novo patamar quando Samira decidir agir sem deixar rastros. Fria e calculista, ela manda o médico abandonar Joelle desacordada na porta de um hospital público e, sem demonstrar qualquer culpa, foge levando a criança nos braços. Enquanto isso, Gerluce começa a sentir um mau pressentimento inexplicável. O coração da avó aperta, como se algo muito grave tivesse acontecido com a filha, e ela não consegue afastar a sensação de que Joely está em perigo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paralelamente, Lucélia mostra mais uma vez que não tem limites. Ambiciosa, ela procura Ferete e oferece informações detalhadas sobre Lorena e Juquinha em troca de dinheiro. A vilã entrega horários, encontros e até planos do casal, alimentando interesses obscuros. Não satisfeita, Lucélia ainda planta uma mentira cruel. Induz Lorena e Juquinha a acreditarem que Casper esteja envolvido com drogas, jogando uma sombra sobre o rapaz e criando um clima de desconfiança. Sem imaginar o caos que deixou para trás, Samira entrega a criança a Lena e Herculano. Ela orienta que o casal saia de casa por alguns dias, alegando que é para proteger o bebê. O tom de ameaça é sutil, mas claro o suficiente para deixá-los apavorados. Lena hesita, mas o medo fala mais alto. No meio desse turbilhão, Paulinho avisa Gerluce que Joelle deu entrada em um posto de saúde sozinha e sem o bebê. A notícia cai como uma bomba. Desesperada, Gerluce corre para o local. Júnior, por sua vez, sente que precisa ficar de olho em Casper após os boatos espalhados por Lucélia. A sequência culmina quando Gerluce finalmente encontra Joelle, fragilizada, confusa e sem respostas. Leonardo cospe em Ferete, o chama de bandido e toma atitude radical. A família de Ferete começará a ser definitivamente estraçalhada quando Leonardo romper relações com o pai. O que antes já era uma relação marcada por frieza, desconfiança e disputas veladas, ganhará contornos irreversíveis a partir do momento em que o jovem descobrir que o próprio pai terá sido o mentor da prisão de Viviane, acusada injustamente de distribuir medicamentos falsificados.
A revelação cairá como uma bomba sobre o playboy, que até então se recusava-se a acreditar que o empresário pudesse ter ultrapassado todos os limites. Ao ver a mulher que ama ser exposta publicamente, algemada e conduzida pela delegada Marise sob olhares curiosos e julgadores, Leonardo sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A cena ficará gravada em sua memória. Viviane tentando manter a dignidade enquanto é levada como criminosa, mesmo afirmando ser inocente. O desespero dela, misturado à frieza calculada de Ferretti nos bastidores, despertará no rapaz um sentimento que há muito vinha sendo sufocado: o asco. Tomado por uma mistura de revolta, vergonha e decepção, Leonardo não pensará duas vezes antes de ir até o apartamento do pai para um acerto de contas. Ele não telefonará, não avisará, não pedirá permissão. Invadirá o espaço como um furacão, disposto a arrancar a verdade a qualquer custo. O que encontrará ali, porém, tornará tudo ainda mais explosivo. Ferretti estará em um momento de intimidade com Arminda, completamente alheio à tempestade que se aproxima. A presença do filho interromperá a cena de maneira abrupta e constrangedora. Arminda perceberá imediatamente que algo grave está prestes a acontecer e tentará amenizar a situação, mas Leonardo não aceitará interferências. Seu olhar, carregado de ódio e decepção, estará fixo no pai. Sem medir palavras, ele acusará o empresário de ter armado toda a situação para incriminar Viviane. Chamará Ferretti de bandido da pior espécie, afirmando que ele não passa de um criminoso disfarçado de homem respeitável. A discussão ganhará intensidade rapidamente. Ferretti tentará manter a postura de superioridade, ironizando a ingenuidade do filho e sugerindo que Leonardo está sendo manipulado. Mas, dessa vez, o jovem não recuará. Ele dirá que sente vergonha do sangue que corre em suas veias, que cresceu acreditando em uma mentira e que finalmente enxerga quem o pai realmente é. Cada frase será um golpe direto no orgulho do empresário. Ferretti reagirá com frieza, negando as acusações e insinuando que tudo não passa de uma estratégia necessária para proteger seus próprios interesses. O clímax do embate ocorrerá quando Leonardo, incapaz de conter o desprezo que sente, cuspir no rosto do pai. O gesto extremo e humilhante marcará o rompimento definitivo entre os dois. O silêncio que se seguirá será pesado, quase sufocante. Arminda ficará em choque, enquanto Ferretti, pela primeira vez, demonstrará um vislumbre de fúria fora de controle. Antes de sair, batendo a porta com violência, Leonardo deixará claro que tomou uma decisão irrevogável. Nunca mais olhará na cara de Ferretti. Declarará que, a partir daquele instante, o considera morto em sua vida. E irá além. Ameaçará o empresário, afirmando que ele se arrependerá dessa armação pelo resto da existência. Mas a atitude de Leonardo não se limitará à agressão física e verbal. A ruptura emocional será apenas o primeiro passo de uma estratégia muito maior. Determinado a fazer justiça e provar a inocência de Viviane, o jovem decidirá agir com frieza e inteligência, usando tudo o que aprendeu ao longo dos anos dentro do império do pai. Em cenas previstas para os próximos capítulos, o playboy surgirá mais maduro, estratégico e disposto a enfrentar as consequências de seus atos. Ele procurará o quartel-general de Rogério, um dos principais inimigos de Ferretti, para propor uma aliança inesperada. A aproximação causará surpresa e desconfiança, já que Leonardo sempre foi visto como herdeiro fiel ao empresário. Rogério inicialmente duvidará das intenções do rapaz, mas mudará de postura quando Leonardo apresentar uma pasta repleta de documentos sigilosos. Os papéis comprovarão o funcionamento da Casa de Farinha, o laboratório clandestino responsável pela produção e distribuição de medicamentos falsificados.
O material incluirá registros financeiros, planilhas, rotas de distribuição e nomes de envolvidos no esquema. Ao entregar os documentos, Leonardo se tornará a peça-chave para colocar Ferretti atrás das grades. A decisão representará não apenas um ato de vingança, mas também um rompimento definitivo com o passado. Ele saberá que, ao expor o próprio pai, estará destruindo a estrutura que sustentou sua vida de privilégios. Enquanto isso, Ferretti começará a perceber que perdeu mais do que o controle da situação. Ele terá perdido o filho, a confiança da família e, possivelmente, a blindagem que o protegia de investigações mais profundas. A tensão aumentará à medida que a polícia se aproximar da verdade, impulsionada pelas provas fornecidas por Leonardo. Viviane, ainda presa, começará a sentir que algo está mudando do lado de fora. A postura firme de Leonardo ao defendê-la reacenderá nela a esperança de que a justiça prevalecerá. A delegada Marise, ao analisar os novos documentos, perceberá inconsistências graves na acusação inicial e passará a desconfiar que a prisão da jovem tenha sido parte de uma armação maior. Nos próximos desdobramentos, a guerra entre pai e filho ganhará novos contornos. Ferretti não aceitará passivamente a traição e poderá tentar contra-atacar para preservar seu império. Leonardo, por sua vez, precisará lidar com ameaças, pressões e o peso emocional de ter colocado o próprio sangue no banco dos réus. A família, antes sustentada por aparências e interesses, verá suas fissuras expostas diante de todos. Aliados começarão a escolher lados. Segredos antigos poderão vir à tona, revelando que a Casa de Farinha não é o único escândalo escondido sob o tapete. E à medida que as investigações avançarem, ficará claro que a atitude impulsiva de Leonardo, o cuspe, a ruptura, a entrega dos documentos, foi apenas o início de uma transformação muito maior na trama de Três Graças. O herdeiro deixará de ser espectador para assumir o papel de protagonista em uma batalha que promete redefinir destinos, alianças e verdades ocultas. A partir desse ponto, os próximos capítulos de Três Graças ganharão um ritmo ainda mais acelerado. A entrega dos documentos por Leonardo não apenas fortalecerá as investigações, como também desencadeará uma reação imediata de Ferretti. Acostumado a controlar todos ao seu redor, o empresário perceberá que, desta vez, está diante de um adversário que conhece cada uma de suas estratégias e que aprendeu com ele. Ferretti tentará agir nos bastidores, usará contatos influentes, pressionará aliados e buscará silenciar possíveis testemunhas ligadas à Casa de Farinha. No entanto, a existência dos registros financeiros e das provas detalhadas tornará a situação mais delicada do que ele imaginava. A delegada Marise, ao aprofundar as apurações, começará a cruzar informações que apontam diretamente para o empresário. Leonardo, por sua vez, enfrentará as consequências sociais e emocionais de sua decisão. Parte da elite que sempre frequentou sua casa passará a vê-lo como traidor. Comentários maldosos circularão, sugerindo que ele age apenas por paixão ou impulso. Ainda assim, o jovem se manterá firme. Pela primeira vez, sua postura não será marcada por rebeldia vazia, mas por convicção. Viviane começará a receber sinais de que sua situação pode mudar. A defesa apresentará novas evidências e a inconsistência das acusações ficará cada vez mais evidente. A jovem, embora ainda fragilizada pela humilhação pública, demonstrará força ao se recusar a aceitar qualquer acordo que implique assumir uma culpa inexistente. Sua postura reforçará a determinação de Leonardo em levá-la até o fim da batalha judicial. Arminda, abalada pela cena do confronto entre pai e filho, passará a questionar seu próprio papel na história. Ao perceber que Ferretti pode estar mais envolvido no esquema criminoso do que aparentava,
ela enfrentará um dilema moral. Permanecer ao lado do empresário significará fechar os olhos para práticas ilegais. Afastar-se poderá colocá-la em risco. Nos próximos desdobramentos, a tensão entre Leonardo e Ferretti atingirá níveis ainda mais perigosos. O empresário, sentindo-se encurralado, poderá recorrer a medidas desesperadas para proteger sua imagem e seu patrimônio. Rumores de novas armações e tentativas de desviar o foco da investigação começarão a surgir. Ao mesmo tempo, Rogério enxergará na aliança com Leonardo uma oportunidade estratégica. Ele incentivará o jovem a aprofundar a coleta de informações, sugerindo que há mais irregularidades escondidas sob a fachada da Casa de Farinha. Essa parceria ampliará o alcance das denúncias e aumentará a pressão sobre Ferretti.